embora o Ciclope seja um dos maiores heróis do universo Marvel, descrito muitas vezes como um cara racional, estrategista, bondoso e um verdadeiro líder dos X-Men, digamos que em algumas ocasiões Scott Summers não foi tão super-herói assim e fez algumas coisas bem ruins e questionáveis ao longo dos anos. Por isso, no vídeo de hoje, veremos aqui 10 vezes que o Ciclope foi um verdadeiro babaca, idiota. E pra você que é fã do Ciclope, pode ficar tranquilo, afinal eu, cara, amo o Ciclope, amo esse mundo dos mutantes. E o objetivo aqui desse vídeo é mostrar que a coisa mais legal é que os heróis têm um lado humano, que faz muitas coisas erradas, como qualquer um, né? Meio que humanizar esses personagens, mostrar um outro lado da moeda pra vocês. E não tem como, né? Muitos desses personagens que a gente ama tanto nos quadrinhos também cometem um monte de erros. Então se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo. Número 1. O Ciclope usou seus amigos como tiro ao alvo. Lá nos anos 60, as primeiras edições dos quadrinhos dos X-Men mostraram um pouco sobre aquela estranha equipe que tinha acabado de surgir e que até então, uma equipe como os X-Men nunca tinha sido vista. Nela nós aprendemos um pouco sobre a personalidade de cada um dos membros dessa equipe. Nessas histórias, os mutantes estavam treinando e mostrando as suas habilidades dentro da sala do perigo. Enquanto o Anjo treinava ali o seu voo, o Fera mostrava sua agilidade, o Homem de Gelo usava os seus poderes congelantes e o Ciclope tinha uma maneira própria de mostrar o melhor dos seus poderes. O Professor Xavier diz para o Scott atacar o Homem de Gelo e o Fera com as suas rajadas ópticas. E sem hesitar, ele atacou o Homem de Gelo, cara. E se não bastasse, arremessou o Fera para longe, deixando-o preso na parede sem dó. E quando o Fera reclama com o Scott da força do jeito que ele fez aquilo, ele responde que só estava fazendo isso para agradar o Professor Xavier. Pode parecer uma coisa bem besta, mas isso já mostra um pouquinho da personalidade do Ciclope de querer obedecer cegamente o Professor Xavier, mesmo que tivesse que contrariar e ferir os seus companheiros de equipe. Número 2. Abandonou Colin Ring. Eu já aviso pra vocês que uma coisa bem comum nesse vídeo é ver do Scott Summers abandonando pessoas simplesmente porque sim, das maneiras mais absurdas possíveis. Durante anos, o Ciclope foi mostrado ali como um cara mais quieto e na dele, só que mesmo assim, ele era um cara bonitão, boa pinta, que chamava a atenção das mulheres. Após uma suporte morte da Jean Grey, nesse tempo o Ciclope conheceu uma garota chamada de Colin Ring, e vocês sabem, essa garota gostou muito do Ciclope e ele também se mostrava muito afim dela. Em um certo momento da relação dos dois, ela dá a chave do seu apartamento para o Ciclope, junto também de um bilhete, dizendo para o Ciclope passar lá mais tarde para eles ficarem juntos. Então eles realmente formavam um casal feliz e que estavam dando muito certo. Só que quando foi revelado que a Jean estava viva, ele simplesmente largou, abandonou a Colin para ficar com a Jean Grey, sem mais nem menos, cara, sem nenhuma ligação ou uma conversa com a Colin Ring, que estava sendo a parceira dele naquele momento. E ele nunca mais nem sequer mencionou essa garota nenhuma vez, nunca foi conversar com ela, ter explicações, nada do tipo. Muita babaquice do Scott, né? Número 3. Preferiu os X-Men do que a própria família. Diferente dessa Colin, um relacionamento bem famoso que o Scott teve foi também com a Madelaine Pryor. Isso aconteceu logo à morte da Jean Grey nos quadrinhos, e dessa vez ela tinha ficado um tempo morta de fato. Quando depois então o Ciclope conheceu a Madelaine, essa era uma chance que ele tinha de recomeçar sua vida e ter uma família com qual ele se importasse, já que os anos como X-Men já renderam diversos traumas para ele. Bom, isso era o que Madelaine Pryor pensava, mas Scott Summers aparentemente nunca pensou dessa forma. Afinal, ele nunca demonstrou que estava feliz com aquela situação e quase nem se importava com o bem-estar da Madelaine. Para você ter uma ideia, eles tiveram um filho e o Scott nem ligava para isso, enquanto os outros X-Men ficaram felizes e foram também visitar Madelaine Pryor e o bebê. O Scott Summers quase nem tinha reação nenhuma. Quando confrontado com o assunto, o Ciclope sempre dizia que ele tinha uma responsabilidade com os X-Men, e a Madelaine Pryor falava que ele só fazia tudo aquilo com medo de que a equipe achasse que não precisasse mais dele como um líder. Número 4. Abandonou a sua família para se juntar a X-Factor. Vocês puderam perceber que o casamento do Scott Summers com a Madelaine Pryor, que é uma clone da Jean Grey, não foi uma maravilha, né? E o Scott Summers, de longe, não era o marido ideal para sua esposa e nem um pai presente para o seu filho. E o que aconteceu depois é um dos piores momentos da história do Ciclope, sem dúvidas. Um tempo depois, descobrem que a Jean Grey ainda estava viva. Pois é, ela morre e volta toda hora, é difícil mesmo pro Scott. E o Scott, então, sabendo disso, tinha muita vontade de comprovar, de ver a Jean com seus próprios olhos. Só que diferente da Colin Ring, que era só um namoradinho, agora ele tinha uma família pra cuidar. Só que não foi o suficiente, ele vai embora,
larga sua esposa e filhos ali, e pra piorar foi incapaz de falar para Jean sobre a sua nova família, e ainda entrou pra X-Factor, né? Saiu ali em uma missão com eles e depois nem entrou mais em contato com a sua esposa. Número 5, seu quase caso com a mutante Psylocke. Uma coisa que é fato entre o Ciclope é o seu gosto absurdo por mulheres telepatas. Jean Grey, Emma Frost e até mesmo a Psylocke. Eu não sei vocês, mas eu acho que o principal motivo é porque as telepatas, pelo menos essas, né, que eu citei, são mulheres muito bonitas também. E parece que esse é o ponto fraco do Scott. Desde que a Psylocke entrou pra equipe dos mutantes, ela e o Ciclope tiveram algumas provocações ali. Tudo bem que foi ela que começou a dar em cima dele primeiro, e digamos que ele até resistiu bem, mas mesmo assim isso não impediu que os dois ficassem flertando durante anos nas histórias. E digamos que chegou vezes que a Jean até pegou ele pensando na Psylocke e em outras mulheres. E sim, o Ciclope estava namorando a Jean Grey nesse momento. Então, né, talvez o Ciclope não seja um exemplo de bom namorado. Próximo, temos a vez que o Ciclope expulsou o Professor Xavier da mansão dos mutantes. Durante anos, a relação do Xavier com o Scott foi uma das melhores possíveis, ao ponto do Scott Summers enxergar o Xavier como seu mentor e até como a sua figura paterna. E o Xavier também muitas vezes enxergava o Scott Summers como seu filho. Então, aparentemente, essa relação não poderia ser abalada tão facilmente. Porém, tudo mudou depois de uma revelação bombástica sobre o passado do Professor Xavier. Foi revelado que antes da equipe dos X-Men originais que conhecemos, o Xavier treinou uma equipe anterior que havia morrido em Krakoa. E entre esses integrantes estavam ali o Gabriel, o irmão do Scott. Só que para piorar, depois de tudo isso, após a morte deles, o professor apagou a memória de todos e escondeu durante anos toda essa história. É claro que isso abalou demais a relação de confiança dos dois, né? Isso de uma maneira inimaginável. Só que a reação do Scott foi extremamente radical. Afinal, ele aproveita o seu papel como o novo líder dos X-Men e expulsa o Xavier da mansão. Mesmo com ele dizendo que aquele lugar era a sua única casa e as pessoas que ele amava estavam por ali. O Scott não quis nem saber e expulsou o Professor Xavier mesmo assim. Eu sei que dá pra entender, né, essa raiva que o Scott sentiu, mas a decisão de expulsar o Xavier da sua própria casa não tinha nada a ver com isso. E próxima vez, o Ciclope teve um caso mental com a Emma Frost. Bom, a verdade tem que ser dita. Ninguém imaginava que o relacionamento da Emma Frost com o Ciclope seria tão longo assim. Nos quadrinhos, muitos achavam que seria uma coisa bem passageira. Só que as coisas que aconteceram antes disso foram bastante ruins. Na época em que eles se conheceram, o Scott também estava namorando a Jean Grey. Só que, segundo ele, o seu relacionamento não andava muito bem. Ele dizia que estava muito chato e monótono, entediante. E aí, ele foi se aproximando cada vez mais da mutante Emma Frost, ao ponto de uma coisa bem ruim e bizarra acontecer. O Scott Summers teve um caso secreto, um caso mental, cara. Afinal, a mutante Emma Frost é telepata, então ela pode construir todo mundo ali na mente do Ciclope. Os dois se encontravam na mente dele e tinham relações secretas. Eu realmente não sei se o Scott é burro ou só idiota mesmo. Afinal, ele namora a mutante mais telepata da Marvel, a Jean Grey. Então, era óbvio que isso não ia ficar em segredo por muito tempo, provando que, mais uma vez, os relacionamentos não são o grande forte assim do Ciclope. Mas aí, o que você acha? Ele traiu a Jean Grey nesse momento ou no campo mental das coisas não é traição? Afinal, o corpo dele não beijou a Emma Frost, apenas teve essas coisas na mente. Bom, eu pessoalmente acho muita traição, do mesmo jeito, cara. Seguindo, temos a vez que o Ciclope começou a namorar a Emma Frost depois da morte da Jean. Bom, para continuar então essa grande confusão, como se não bastasse, os dois decidiram depois de um tempo ficar juntos, logo após a morte da Jean Grey, né? Ela morreu e o Ciclope já foi ficar com a outra, né? E sim, cara, a Jean Grey morre toda hora. Pra você ter uma ideia, essa atitude do Scott Summers foi tão mal vista que impactou diretamente a relação com os X-Men, que acharam aquilo uma falta de respeito. Tipo, a sua mulher acabou de morrer e você já está com outra assim tão rápido. Outra que inclusive você teve casos mentais de traição antes. Um dos que não gostou nadinha disso foi o próprio Wolverine, que em uma cena marcante invade o quarto do Scott e da Emma Frost, fica em cima da cama dos dois e dá uma baita lição de moral no Scott Summers, falando que aquilo não era certo e que não sabia o que a Jean Grey tinha visto em um covarde como ele. Vocês sabem que o Logan é sincero e não tá nem aí, né? Se ele tiver que falar na tua cara, ele vai falar. Próxima situação, o Ciclope lançou um vírus mortal nos Skrulls. Pera aí, Caio, são os Skrulls. Vai falar que o Scott acabar com os Skrulls vai ser uma atitude ruim? Bom, então, na verdade, é um caso um pouquinho complexo. Durante os eventos da invasão secreta, o Scott Summers se mostrou um dos maiores líderes já visto ali nas histórias da Marvel. Afinal, ele foi um verdadeiro estrategista quando os Skrulls estavam a ponto de invadir a Utopia, né, a Ilha Mutante. Só que mesmo assim, as
coisas começaram a dar errado, e os Skrulls fizeram vários X-Men como reféns. Pra tentar acabar de uma vez por todas com esse conflito, o Ciclope tomou uma atitude extrema. Ele teve a ideia de usar uma fórmula modificada do vírus Legado contra os Skrulls. Esse vírus Legacy, Legado, foi responsável por matar diversos mutantes e causar uma verdadeira praga entre os mutantes. O Scott então decide que vai ser apenas uma versão modificada do mesmo vírus e lança contra os Skrulls. O que é mais pesado nisso tudo é que o Scott Summers queria matar todos ali, pais Skrulls, mães, crianças, mulheres, todo mundo, não importava pra ele. Ele queria que todos fossem exterminados. Você pode até dizer que foi uma medida pra salvar todo o povo do Ciclope e que era uma guerra, pessoas inocentes morrem. Só que convenhamos, não é muito uma atitude certa, correta a se fazer, e não é algo que um herói faria. Inclusive, depois desses mesmos acontecimentos, o Fera também dos X-Men decide sair da equipe com medo do cara que o Ciclope estava se tornando. E temos também a vez que o Ciclope não ajudou a mutante Ije Okhu. Na minha opinião, um líder é aquele cara que orienta e ajuda as pessoas que mais dependem dele ou da sua decisão. Ele é aquela pessoa que oferece um caminho para outros seguirem, que tem um papel inspirador. Só que não foi isso que o Ciclope fez com a mutante Ije. Ela é uma mutante até que recente nas histórias dos X-Men, e assim como muitos jovens mutantes, ela sofreu muito preconceito e discriminação. Quando ela manifestou seus poderes, as pessoas da aldeia achavam que ela era uma bruxa e um monstro. Depois de um ataque do Hellfire Club a São Francisco, não tinha nenhum X-Men por perto naquele momento para parar o ataque. Somente a Indy, ela como uma novata e uma jovem, pediu ajuda para o Ciclope sobre o que ele deveria fazer nessa situação. Se era melhor ela enfrentar o Hellfire Club e salvar os reféns ou esperar o reforço chegar. E o Ciclope, como líder, disse o seguinte para ela: faz o que você achar melhor, colocando o peso da missão e da vida de outras pessoas no ombro de uma adolescente que ainda não tinha experiência em uma situação como essa. Ela acabou conseguindo salvar os reféns e depois matando todos os inimigos. Atitude essa que a deixou completamente abalada, afinal ela não queria ter matado ninguém por ali, e tudo isso porque o líder dos X-Men não deu um direcionamento melhor para ela. Mas aí, você achou que eu peguei pesado demais com o Ciclope, ou ele realmente foi um babaca nessas situações? Comenta outros personagens que eu possa estar fazendo um vídeo assim, das vezes que ele foi um idiota ou algo assim. Personagens homens ou mulheres, tem que ter igualdade aqui nesse canal, então comenta aqui que eu trago pra vocês.